Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Últimos dias do mês de abril. Significa que está terminando o prazo para a entrega da declaração de imposto de renda para o nosso acerto de contas com o Leão. E por falar em acerto de contas, quando será o nosso acerto final com o Leão da tribo de Judá, com o nosso Senhor Jesus Cristo? Será que estamos porventura vivendo nos últimos dias para esse acerto final? Estamos juntos, graças a Deus, começa agora Além dos Fatos. Muito bem, estamos juntos nesta segunda-feira. Eu agradeço muito você pelo carinho de sua audiência, você que está nos acompanhando agora no programa ao vivo. Você já sabe, Além dos Fatos passou a ser toda segunda e quartas-feiras, todas as segundas e quartas, às 22 horas, 10 da noite, conforme você vê aí na sua tela. E temos também nossas reprises na quarta às 8 da manhã, sexta-feira, 10 da manhã e sábado às 5 da manhã. Então, além dos dois programas ao vivo, nós temos mais 3 reprises, 3 horários alternativos para que, se você perder algum ao vivo, você poder nos acompanhar aí nos horários alternativos. Mas você também pode rever todos os nossos programas em nosso canal no YouTube. É youtube.com/Além dos Fatos NT, tá bem? Todos os nossos programas são colocados ali em nosso canal no YouTube e você pode sempre interagir conosco também pelas nossas redes sociais, seja pelo Facebook ou então pelo nosso Instagram. Mas o fato é que nós queremos ter sempre a sua companhia, a sua participação, a sua interação conosco. E, é claro, um presente que nunca pode faltar aqui no programa Além dos Fatos. A revista Verdades para o Tempo do Fim. Este realmente é um presente preparado carinhosamente para você que acompanha a programação da Novo Tempo. Esta revista, na verdade, é um estudo bíblico que tem o propósito de levar você a ter uma compreensão melhor das Escrituras. Milhares e milhares de pessoas por todo o Brasil já receberam, já estudaram e sempre nos agradecem pelos esclarecimentos trazidos através da revista Verdades para o Tempo do Fim. Se você ainda não tem, é só pedir, tá bom? Entre no blog do nosso programa novotempo.com/Além dos Fatos. Ou então você pede através do telefone em horário comercial DDD 12 21 27 31 21. A equipe vai atender a sua ligação e em poucos dias você vai receber a revista na sua casa, tá bom? É um presente que a gente lhe oferece com muito carinho. Como disse há pouco, final do mês de abril, hora de fazer a declaração de imposto de renda. Isto é, quem não fez ainda, não é? Porque já tivemos todo o mês de março e agora o mês de abril, estamos no finalzinho aí, nos últimos dias, somente até o dia 28 é o prazo para a entrega da declaração de imposto de renda. Quem não fez ainda, como é o meu caso, confesso, mas tem tempo ainda, né? Só que a gente não pode vacilar, senão a gente perde o prazo. Então, até sexta-feira, nós precisamos entregar a nossa declaração de imposto de renda, porque já está na hora, quase que passando. Começou a contagem regressiva para encerrar o prazo de fazer a declaração do imposto de renda, mas menos da metade das declarações previstas pela Receita foram entregues. É muito importante ter atenção aos prazos, porque caso o contribuinte não entregue a declaração do imposto de renda até o prazo final, que é o dia 28 de abril, ele será sujeito ao pagamento de multa. O valor mínimo é de R$ 165,74 e o máximo é 20% do valor do imposto devido. A declaração deve ser feita por quem teve rendimento maior do que R$ 28.559,70 em 2016. Também é obrigado a declarar quem teve rendimentos maiores que R$ 40 mil, mas que não são tributáveis ou foram retidos na fonte. No site da Receita, é possível encontrar a lista completa de quem deve declarar.
Na hora de preencher os dados, o próprio programa da Receita Federal vai sinalizar as opções ideais de acordo com as informações inseridas, se a declaração deve ser completa ou simplificada. A Receita Federal sugere que sejam feitos todos os lançamentos de pagamentos ocorridos durante o ano anterior, no caso, 2016. Mas vale lembrar que nem todos os lançamentos servem como desconto. Os valores que podem ser restituídos são despesas médicas, hospitalares e odontológicas, despesas com dependentes e também despesas com educação, sejam de escola, faculdade, cursos lato sensu ou estrito sensu. Os dependentes das declarações podem ser cônjuge, filhos com 21 anos e filhos com até 24 anos que estejam na universidade. Uma novidade neste ano é a declaração de dependentes até os 12 anos. A partir de agora, quem fizer a declaração deve apresentar o CPF deles. É isso aí. Vamos entregar nossa declaração de imposto de renda, vamos acertar contas aí com o governo, acertar contas com o leão. Afinal de contas, somos cidadãos e devemos agir da melhor forma possível, da maneira mais correta possível. Mas o fato é que nós precisamos também acertar contas com o leão da tribo de Judá. Segundo a palavra de Deus, um dia todos nós que viemos de Deus para Deus voltaremos e diante dele nós iremos prestar contas. Os homens poderão crer ou descrer em relação a isso. Os homens poderão, aqueles que descreem, poderão até ironizar este assunto. E, aliás, não faltam ironias, não é? Relativas a este acerto de contas final que o ser humano fará com seu Deus, com seu Criador. Essa questão de que o mundo chegará ao fim, pelo menos ao fim dessa realidade presente. Essa questão muitas vezes é zombada, é ironizada, mas independentemente da posição que os homens tenham, sejam favoráveis ou contrários, crendo ou descrendo, o fato é que a palavra de Deus diz que um dia todos nós compareceremos diante do Senhor e prestaremos contas ao Senhor, aquele que é o nosso Deus, aquele que é o nosso Criador. E é um pouco sobre este assunto que eu quero refletir com você hoje. Para isso, vamos orar. Pai querido, por tua bondade, Senhor, te peço que tu ilumines nossa mente, nosso coração, para que tenhamos compreensão da santa palavra. Nós oramos agradecidos, Pai, no nome de Jesus. Amém. É assim, está escrito e eu cito para você, Romanos capítulo 14, versos 11 e 12. Lá o apóstolo Paulo diz, todos compareceremos perante o tribunal de Deus e cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E ainda mais, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, está escrito, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós, absolutamente todos nós, todos os seres humanos, está escrito, compareceremos perante o tribunal de Cristo. Todos nós um dia teremos que prestar contas ao leão da tribo de Judá, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo diz que cada um vai receber segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Quando ele diz por meio do corpo, o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, significa a mesma coisa que dizer o bem ou o mal que tiver feito em vida ou durante a vida. E eu posso lhe assegurar que o maior bem que você pode fazer para si mesmo durante sua vida é exatamente receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. E por outro lado, o maior mal que alguém pode fazer para si mesmo é rejeitar Cristo, é deixar o Senhor Jesus Cristo do lado de fora da sua própria vida. Quando é que nós faremos esse acerto de contas final com o Senhor? De acordo com as Escrituras, quando nós estudamos a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamentos, a conclusão que nós chegamos é que, de fato, segundo as Escrituras e observando a história, acompanhando a história, nós chegamos à inevitável conclusão de que, de fato, estamos vivendo no chamado tempo do fim. Porque os sinais preditos pelo Senhor em sua palavra, eles estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Nós cristãos que cremos na palavra de Deus e a estudamos e acompanhamos a história, nós não temos nenhuma dúvida de que estamos vivendo no chamado tempo do fim.
Não sabemos quando será o fim desse tempo, ou seja, não sabemos quando Cristo voltará a essa terra. No entanto, nós temos razões suficientes para crermos que já estamos vivendo no tempo do fim. E a segunda vinda de Cristo à terra, quando faremos nosso acerto final com Ele, poderá ocorrer a qualquer momento. Por isso que nós, filhos de Deus, precisamos continuar cada dia mais firmes e seguros no Senhor, estudando Sua palavra, anunciando Sua palavra e crendo que aquele que há de vir, virá e não tardará. Mas se acontecer de Cristo não voltar nos meus dias ou nos seus dias, se Cristo não voltar quando nós ainda estivermos vivos, o que nós devemos fazer? Se nós morrermos antes da segunda vinda de Cristo, por isso vamos ficar desesperados e nos considerar perdidos? Claro que não. Até porque a palavra de Deus diz que todos os que morrem confiantes em Cristo, quando Cristo retornar, eles ressurgirão, eles vão ressuscitar pelo poder de Deus com um corpo perfeito, imortal e glorificado. Então veja aqui uma coisa, talvez Cristo não venha ainda nos nossos dias, talvez a gente desça à sepultura antes de Jesus voltar. Mas lembre-se, quando o homem morre, o seu destino já é selado para a vida eterna ou para a morte eterna. Por isso é que a gente não deve ficar pensando assim, mas pode ser que Jesus demore mais 10, 20, 30, 50 anos e eu não esteja mais nem vivo quando Ele voltar. Pode ser que sim, mas e se Cristo voltar muito mais rápido do que você pensa? E a outra possibilidade, e se eu e você morrermos muito mais rápido do que a gente imagina que vai morrer? Lembre-se disso, quando o homem morre, o seu destino está selado para a vida eterna ou para a morte eterna. Porque depois da morte não há mais como se arrepender, não há mais como buscar a Deus, não há mais como reconciliar-se com o Senhor. Por isso que o dia e a hora de nós estarmos ligados a Deus é hoje e é agora. Quando a gente estuda as Escrituras, a gente vê que por toda a palavra de Deus há veementes apelos nesse sentido. No sentido de que nós devemos nos voltar para o Senhor, nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração. E eu abro aqui no Antigo Testamento um forte apelo que está no livro do profeta Isaías, capítulo 55, leio os versos 6 e 7. Olha que lindo, está escrito assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamentos, todas as Escrituras Sagradas, todos os livros sagrados estão permeados com este apelo de Deus, com este chamado de Deus para o homem, para toda a humanidade. E o chamado é este: busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque o nome do Senhor, clame pelo Senhor, chame pelo Senhor enquanto o Senhor está perto. O perverso deve deixar os seus caminhos. O iníquo é aquele que comete iniquidade. Iniquidade é a mesma coisa que pecado. O iníquo ou o pecador deixe os seus pensamentos e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O prazer de Deus em salvar o pecador, o prazer de Deus em perdoar o pecador. Foi por isso que nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo. Ele veio para buscar e salvar, como Ele próprio disse, aquele que se havia perdido. Ele veio não para os sãos, mas para os doentes, para os enfermos por causa do pecado. Toda a Bíblia está repleta desse apelo de Deus, desse chamado de Deus para você e para mim. Mas precisamos estar cientes de que é necessário buscar o Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Nós precisamos invocar o Senhor enquanto o Senhor está perto. Sabe por quê? Porque um dia nós não teremos mais essa oportunidade. A oportunidade que hoje está completamente aberta diante de você e diante de mim, como uma porta que se abre, essa oportunidade um dia não existirá mais. Essa porta um dia vai se fechar. Eu tenho aqui um texto do profeta Amós. Profeta Amós, capítulo 8, versos 11 e 12. Essas palavras, elas são dirigidas primeiramente ao povo de Deus no passado, mas elas têm também uma aplicação, uma relevância para o povo de Deus na atualidade. Está escrito assim, é Amós 8, versos 11 e 12.
Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Chegará um dia, diz o Senhor, em que os homens terão fome, mas não de pão, terão sede, mas não de água, e sim de ouvir as palavras do Senhor. E o texto, conforme lemos, diz que eles irão de um lugar a outro, do norte ao oriente, por todas as partes. Eles irão procurando a palavra do Senhor, mas não acharão. Como eu disse, essas palavras se referem primeiro a uma realidade que seria vivida pelo povo de Deus no passado, os descendentes de Abraão. Porque de tanto rejeitarem a Deus, de tanto desobedecerem à lei do Senhor e à palavra do Senhor, eles colheriam os frutos dessa decisão tomada. Os juízos de Deus cairiam sobre eles. Então, em desespero, por causa dos juízos de Deus, eles correriam em busca do Senhor. Mas observe, não como resultado de um genuíno arrependimento, e sim pelo temor, pelo receio, pelo pavor das consequências de seus erros. O profeta diz, vai chegar um dia em que vocês correrão atrás da palavra do Senhor, mas vocês não acharão. Não é porque Deus teria deixado de amá-los, mas porque eles, repito, rejeitaram tanto a Deus, que agora estão sujeitos aos juízos de Deus, e eles buscam o Senhor não por arrependimento genuíno, mas sim porque estão tentando evitar os juízos, estão tentando evitar as consequências dos seus próprios erros. Estas palavras, esta profecia, já realizada, já cumprida nos dias do antigo Israel, tem também um significado e ela aponta para o futuro. Porque quando os últimos juízos de Deus caírem sobre a terra, as 7 últimas pragas preditas no livro do Apocalipse, os homens também se desesperarão e eles buscarão a palavra do Senhor, porém eles não a encontrarão. Detalhe, vão buscar a palavra do Senhor não por estarem arrependidos, não por desejarem ter uma nova vida pela graça do Senhor, mas sim por estarem temerosos, apavorados com os juízos de Deus que estarão caindo sobre a terra. O tempo de buscar o Senhor, amigo, amiga, é hoje. Por isso que a palavra de Deus diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso os seus caminhos, deixe o pecador os seus pensamentos pecaminosos, suas palavras pecaminosas, suas práticas pecaminosas e volte-se para o Senhor, converta-se ao Senhor, porque o Senhor é rico em perdoar. Esse é o dia, esse é o tempo, esta é a hora de você e eu, nós todos com sinceridade buscarmos ao nosso Senhor. Eu apresentei um apelo de Deus no Antigo Testamento, livro do profeta Isaías. Agora eu quero compartilhar com você um outro apelo de Deus, no sentido de que nós nos voltemos para Ele, que está no Novo Testamento, e eu estou procurando aqui na minha Bíblia a Epístola aos Hebreus. Se você quer conferir aí na sua própria Bíblia, Epístola aos Hebreus, capítulo 3. Vou ler os versos de 12 a 15. Um chamado de Deus para você e para mim, está escrito assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O autor do livro de Hebreus, que cremos ser o apóstolo Paulo, diz que nós precisamos ter muito cuidado. Precisamos estar muito atentos. Precisamos pedir a Deus discernimento para que jamais aconteça em qualquer de nós perverso coração de incredulidade. E se você analisar aqui o contexto, você vai ver que Paulo está fazendo referência à incredulidade do povo de Deus no passado.
Incredulidade que, inclusive, os impediu de entrarem na terra prometida pelo Senhor e de serem abençoados naquela terra. A palavra de Deus está dizendo, olha, irmãos, tenham todos muito cuidado, para que não aconteça haver em qualquer de vocês perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade afasta o homem de Deus, do Deus vivo. Quando ele se refere ao Deus vivo, é a mesma coisa que dizer daquele que dá a vida. O pecado nos separa da vida, o pecado nos direciona para a morte. Quando nós aceitamos e vivemos em incredulidade, então o pecado reina em nosso corpo, em nossa mente, em nosso coração e, consequentemente, nos afasta de Deus, nos afasta da vida e passamos a estar condenados à morte. Pelo contrário, está escrito, exortai-vos mutuamente, advirtam-se uns aos outros, motivem-se uns aos outros, cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Hoje é o dia, esta é a hora de você e eu buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, de nós pedirmos a Deus que pelo Espírito Santo nos faça crer nele, crer na sua palavra, para que nós não tenhamos um coração perverso de incredulidade que nos afaste do Deus vivo, para que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado engana, o pecado seduz, atrai, parece inofensivo, mas o seu objetivo é nos enganar. O seu objetivo é nos iludir, para que nós, endurecidos pelo engano do pecado, nos afastemos de Deus, não confiemos no Senhor e assim sejamos conduzidos à morte. Por isso que está escrito hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quantas vezes você tem ouvido o chamado de Deus, os apelos de Deus? Talvez pessoas amigas, gente que Deus coloca no seu caminho para lhe chamar, para lhe atrair, para lhe motivar em relação ao Senhor, à sua palavra, aos seus caminhos. Talvez dentro da sua própria casa, seja sua esposa, ou seu marido, ou seus filhos, ou seus pais, ou irmãos, enfim. Talvez dentro da sua própria casa, Deus tenha usado alguém para lhe chamar, para lhe falar. E é com muita alegria também que eu lhe digo, certamente Deus está usando a TV Novo Tempo, Rádio Novo Tempo, nossos programas que são colocados na internet, os materiais que nós produzimos aqui e enviamos para você como a revista Verdades para o Tempo do Fim. Quantas vezes Deus, através dessa rede de comunicação também, tem procurado falar ao seu coração, tem procurado chamar você, para que você se aproxime de Cristo, para que você receba Jesus como seu Salvador pessoal, para que você creia de todo o seu coração na palavra do Senhor e se entregue ao Senhor e ande nos caminhos do Senhor. Quantas vezes Deus tem lhe chamado? Quantas vezes o Senhor tem apelado ao seu coração? Eu quero insistir com você mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo, a quem eu tenho a imerecida honra de representar nessa hora, em nome do qual eu tenho o privilégio de falar. Você que tem ouvido as verdades do Evangelho, peça a Deus que lhe ajude a ter um coração crédulo, crente, que aceite, que receba a palavra de Deus com sinceridade, em vez de ter um coração endurecido, incrédulo, resistente. É hora de nós nos entregarmos ao Senhor. Eu estou pensando na história de um homem de Deus, o apóstolo Paulo. Você sabe que Paulo, antes de ser o grande missionário, o grande homem de Deus, ele era Saulo. Um indivíduo muito convencido nas suas convicções religiosas, porém totalmente equivocado em relação ao Senhor Jesus Cristo. Paulo antes era Saulo, e ele rejeitava a palavra do Senhor Jesus Cristo, por ter um entendimento equivocado a respeito das coisas de Deus. Inclusive, Saulo perseguia a igreja. E um dia, quando viajava de Jerusalém para Damasco, com a intenção, inclusive, de capturar alguns cristãos, prendê-los e levá-los para Jerusalém. Você conhece a história, está lá em Atos capítulo 9. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo se apresentou a Saulo no caminho de Damasco.
E Saulo disse assim: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Porque ele estava perseguindo a igreja, e quem persegue a igreja de Deus está perseguindo o próprio Deus. Então, naquele dia, naquele encontro com Cristo, a vida de Saulo foi completamente transformada. Quando ele chegou à cidade de Damasco, recebeu a visita de um homem de Deus chamado Ananias. Ananias foi conduzido ali pelo Senhor. E quando Ananias se encontrou com Saulo, orou com ele, conversou com ele, em determinado momento Ananias disse assim: por que você se demora? Por que você não se levanta já e recebe o batismo e lava os seus pecados, invocando o nome do Senhor? Atos capítulo 16, verso 22. Por que te demoras? Levanta-te, disse Ananias, recebe o batismo, lava os teus pecados e invoque o nome do Senhor. Estas mesmas palavras eu digo para você, você que tem acompanhado a programação da Novo Tempo, você que tem alguém talvez dentro de sua casa ou no seu ciclo de amigos que tem chamado você para o Senhor, para a sua palavra, para os caminhos do Senhor. A minha pergunta para você é: por que você se demora? Levante-se, receba o batismo, lave os seus pecados e invoque o nome do Senhor. Assuma o Senhor na sua vida, não tenha receio. Coloque-se nas mãos do Senhor e peça ao Senhor que lhe dê poder, que lhe dê coragem para assumi-lo. Cada um de nós precisa mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor e para Deus de que lado é que nós estamos. E quando nós aceitamos o santo batismo e nos firmamos no caminho do Senhor, então nós revelamos de que lado nós estamos. Deus lhe abençoe, lhe dê forças e coragem para tomar essa decisão ao lado do Senhor. Vamos orar. Pai querido, nosso louvor e nossa gratidão, Senhor, por Tuas bênçãos sobre todos nós. E nessa hora eu te peço, Senhor, sobretudo, uma bênção especial para aqueles Teus filhinhos que têm recebido Tua palavra, no coração com sinceridade têm aceitado, mas ainda não tiveram a coragem de se levantarem, de pedirem o santo batismo para lavarem os seus pecados e Te assumirem na vida. Eu te peço, ó Deus, dá poder a esses Teus filhinhos. Ajuda-os, Pai, a tomarem essa decisão e se firmarem no Senhor, para que quando chegarmos ao acerto de contas final, nenhum de nós tenha medo, pelo contrário, sejamos todos recebidos pelo Senhor e convidados para a eternidade. Nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, que o Senhor, por sua graça, continue guiando sua vida cada dia, lhe dando convicção de suas verdades e poder para segui-las. Fique na paz, fique com Deus e lembre-se, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Um abraço, tchau.